A 13 de maio, na cova da Iria, no céu. É motivo de grande alegria ao nosso coração acolher cada um aqui neste oratório. Você sabe o nome desse lugar? É Oratório da Divina Misericórdia. Diga ao seu irmão, você está no Oratório da Divina Misericórdia. Aqui não é capela, não é uma igreja, é um oratório. O que é um oratório? É uma classificação. Geralmente quando tem o oratório do soldado, não é? Porque ali é a diocese militar dá esse título. Aqui o nosso bispo preferiu então que fosse chamado não uma capela, porque nós somos ligados a uma paróquia, ou uma igreja, porque não somos uma paróquia. Então a comunidade, como ela tem, ela é de direito diocesano, foi aprovado seus estatutos, então ela tem direito a ter um seu oratório, lugar onde se celebra a missa e os sacramentos que a igreja nos concede que façamos. Somos ligados diretamente ao nosso bispo. Isto é claro, estamos dentro da paróquia Nossa Senhora da Evangelização e temos uma gratidão enorme a nosso querido Padre Simão, que é o pároco dessa paróquia, e tudo fazemos com autorização dele e depois, claro, de Dom Afonso e nosso querido Dom Valdemar, que será o substituto de Dom Afonso. Dom Afonso está completando os seus 75 anos, e vocês sabem que na igreja, quando o bispo completa 75 anos, ele deve pedir renúncia, não é? E ele se torna emérito e outro assume. Quando a igreja manda já um bispo chamado coadjutor, ele será o bispo titular. O titular é Dom Afonso. Quando Dom Afonso se aposentar, se tornar emérito, então será Dom Valdemar quem o substituirá, será o nosso bispo titular da diocese, grande diocese de Lusiânia, que pega todo esse entorno de Brasília. Dito isso, vamos à palavra de Deus. Hoje estamos no 4º domingo da Páscoa. Diga para o seu irmão, ainda é Páscoa. Para o mundo, Páscoa já passou, só o próximo ano de chocolate, né? O almoço de família não, são 50 dias, até Pentecostes é Páscoa. Sabiam disso? A gente se preparou 40 dias para esses 50 dias. Preparamos durante a quaresma inteira. Então, é Páscoa até Pentecostes. Pentecostes é o encerramento, o coroamento de todo o tempo pascal, que é o tempo mais importante da igreja. Por isso que vocês veem sempre o sacerdote, exceto algum dia de Marte, ele está sempre com as vestes brancas ou douradas, que representa esse tempo de festa. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje então é o domingo do Bom Pastor. Eu quero só recordar a vocês, no primeiro domingo da Páscoa, que foi aquele domingo logo depois da sexta-feira da Paixão, nós ouvimos o Evangelho, se vocês se recordam, de Maria Madalena, que vai ao túmulo chorar, e Jesus aparece para ela, ela pensa que é o jardineiro, mas depois ela, quando Jesus a chama pelo nome, como ela é uma ovelha, e a ovelha escuta o pastor chamar pelo nome, ele conhece cada uma, ela reconhece que é Jesus, e Jesus diz, não me retenhas, mas vai anunciar aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, nesse primeiro domingo, é a primeira aparição de Jesus a Maria Madalena, e ele nos dá como fruto desta aparição justamente a graça de termos a Deus como nosso Pai. O céu se abre para nós. Deus não é apenas nosso Deus, agora pela ressurreição de Jesus e pelo nosso batismo, Deus se torna o nosso Pai. Segundo domingo de Páscoa, vocês se recordam que é o domingo da misericórdia. Se recordam? Nós celebramos a Semana da Misericórdia e é a aparição a quem? A São Tomé, os apóstolos, mas especialmente a Tomé, que toca as chagas. É o domingo da Páscoa, que
lembra que Jesus ressuscitado continua com suas chagas gloriosas. Como escutamos hoje da segunda carta de São Pedro, por suas chagas nós fomos curados, fomos salvos, fomos libertos. Por isso Jesus ressuscitado continua chagado, são chagas de amor, são fontes da sua misericórdia. Terceiro domingo, que foi a semana passada, vocês lembram qual era o evangelho? Os discípulos de Emaús. Jesus ressuscitado que continua na sua igreja, nos pobres, nos peregrinos, na palavra proclamada, que gera fé, que aquece o coração. Mas Jesus que especialmente está ressuscitado e é encontrado na sua igreja no pão partilhado, no pão eucarístico, no Santíssimo Sacramento do altar, onde os olhos dele se abrem. E hoje, por que esse domingo do bom pastor? Porque Jesus continua ressuscitado na sua igreja. Se queremos encontrar a ressurreição de Cristo, temos que ter a certeza, ele ressuscitado continua para nós nos seus pastores. O mesmo Jesus que subiu ao céu, deixou aqui a sua igreja, a começar do Papa. Por isso que as leituras de hoje, quem é o personagem principal na primeira e na segunda leitura? São Pedro, porque Pedro é o Papa. Primeiro o discurso dele em Pentecostes: convertei-vos e cada um seja batizado, renunciando aos pecados, cada um receberá o Espírito Santo. Salvai-vos do meio dessa geração perdida, corrompida, e voltem para Deus, voltem à graça de Deus, voltem à igreja, voltem aos sacramentos, e aí você vai encontrar essa ressurreição. E na sua segunda leitura, no capítulo 2, onde ele fala que Jesus, o bom pastor, foi um exemplo para nós, que ele deu a vida por nós, que ele nos amou até as suas chagas, até derramar o seu sangue, que nós andávamos antes de Cristo como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu caminho, mas agora nós seguimos o bom pastor, seguindo aos pastores que ele deixou aqui na terra. Na realidade, nós estamos seguindo a ele, porque só ele, ressuscitado, glorioso, aquele que passou pela cruz, aquele que nos salvou, aquele que nos fez o Pai, nosso Pai, aquele que se revelou, que se revela nos mais pobres, naqueles peregrinos que caminham conosco, nos pequeninos, que se revelam na sua palavra e na Eucaristia, ele continua se revelando através da humanidade, do serviço, da doação dos bons pastores. Mas ele sim é o bom pastor, ele é o bom pastor, e ele é o pastor que não apenas é o pastor, mas é a porta desse redil que é a igreja. Por ele nós entramos aonde? Entramos na igreja. Ele é a porta. Cada vez que você entra na igreja, não só essa porta material, mas você está entrando no coração de Cristo. Cada vez que você recebe, você está entrando em Cristo. Porque às vezes a gente pensa que eu estou recebendo Cristo. Na realidade, não sou eu só que estou recebendo Cristo, é muito mais Cristo que me recebe. Quando eu como pão, arroz, feijão, eles são menores do que eu, e eles se transformam em mim. Mas quando eu recebo Jesus, quando eu como o seu corpo, quando eu bebo o seu sangue, como Jesus é infinitamente maior que eu, sou eu que me transformo nele. Não é bonito isso? Cada vez que eu comungo, eu sou mais parecido com Jesus. Esse Jesus então é a porta de entrada, mas alimentado por ele, fortalecido por ele, tendo ele no meu coração e tendo-me no coração dele, eu também por ele, em nome dele eu saio para anunciar. Eu acho bonito alguma pessoa que diz assim, o diácono Nelson Corrêa costuma, depois de cada missa, quando ele está diaconizando, diaconando, ele diz assim, a missa terminou, a missão começou. A missa terminou, quer dizer, você entrou por essa porta que é Cristo, você foi alimentado, você foi fortalecido, você encontrou Cristo, agora você deve levar esse Cristo ao mundo, você deve levar como o seu sacrário vivo. Lembra? Nossa Senhora nos ensinava assim,
sermos sacrários vivos de Jesus Eucarístico. As ovelhas que devem escutar a sua voz, as ovelhas que não devem se afastar dele, porque além dele existe o ladrão, o salteador, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Quem é esse? É o demônio, é o pecado, é todo tipo de mal que existe nesse mundo. Assim como as ovelhas, quando elas se afastam do pastor, vem sempre um lobo feroz que tenta devorá-las. Assim, quando a gente se afasta de Jesus, e como é que nós nos afastamos de Jesus? Nos afastando da igreja, nos afastando da nossa fé, voltando ao pecado, virando as costas para as coisas de Deus, se voltando somente para a nossa vontade, para os nossos desejos mundanos. Assim, estamos expostos àquele que vem para matar, roubar e destruir. Matar o quê? Não só a vida física, mas a vida espiritual. O pecado mortal, como estamos meditando nessa trezena, é o pecado que nos causa a morte. A vida da graça, a vida de Deus, a vida sobrenatural que recebemos do nosso batismo fica desligada. Precisamos religar, voltando pela confissão, pelo arrependimento, por um propósito de uma vida nova. Meus irmãos, Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Nunca esqueça disso. Jesus não quer tirar nada de nós que seja bom para nós. Principalmente os jovens, mas tantos outros de nós já adultos e até idosos, nós temos medo de nos entregarmos de todo o coração a Jesus, com medo que Ele peça alguma coisa ou alguém que nós amamos. Meu irmão, que infantilidade, que loucura, que tolice. Jesus te ama mais do que você mesmo se ama. Confie mais no amor de Jesus, na escolha de Jesus, do que nas suas próprias escolhas, nas escolhas de alguém. Ninguém na terra nem te amará, nem perto do que Ele te ama. Ninguém, por mais que dê a vida por você, como uma mãe que pode morrer até no parto para dar a vida ao filho, mas ela vai dar uma vida para você aqui de 70 anos, no máximo 100 anos que seja, mas esse te deu a vida eterna, te deu o céu. Então ninguém te ama mais do que Ele. Por isso confie nesse pastor, por isso confie nesse amor. E para concluir essa breve homilia hoje, porque a missa se estende com toda essa dinâmica que a gente vai fazendo, que você vai rezando, participando e compreendendo esses grandes mistérios. Uma das formas que esse pastor tem de nos amar, de dar-nos essa vida em plenitude, é nos dando uma mãe. Sim, como Deus nos amou nesta terra e quis que tivéssemos uma mãe maravilhosa. Quem tem aqui uma mãe ou teve uma mãe maravilhosa? Que alegria! Você já pensou como seria a sua vida sem sua mãe aqui na terra? Seria muito difícil, não é? Então, se Deus te amou e te deu uma mãe aqui para a terra, Deus te amou na pessoa de Jesus Cristo muito mais, e do alto da cruz, quando Ele mais nos amava, quando Ele se consumia de amor por nós, Ele nos deu na pessoa de João uma mãe maravilhosa. E esta mãe, há 100 anos atrás, apareceu em Fátima, 3 pastorinhos. Estamos meditando, hoje nós vamos meditar em uma aparição de Nossa Senhora específica, porque é o dia do Senhor. Nossa Senhora não fica feliz, nem quer nunca tomar o lugar de Jesus. Então, hoje é o dia do Senhor, é só a palavra dele, as 2 leituras, tudo referência a Ele. Mas nós não podemos esquecer que mesmo no dia do Senhor, o próprio Jesus fica feliz quando a gente saúda sua mãe. Então essa mãe quis aparecer 6 vezes em Fátima, aqueles pastorinhos, os preparando, dando essa mensagem para esse século XX e também para o século XXI, não é? Há 100 anos atrás, no século passado, um século exatamente atrás, ela apareceu. O mundo estava na guerra, Primeira Guerra Mundial, o mundo vivia tantas turbulências, Cristo era esquecido, por isso as ovelhas estavam dispersas,
Por isso muitas nações estavam perdendo a fé, como a Rússia, com o comunismo ateísta. E essa mãe preocupada de que perdêssemos a vida que Jesus nos conquistou, que esse bom pastor nos conquistou a preço do seu sangue, ela vem, escolhe 3 crianças semi-analfabetas, crianças humildes, pobres, crianças que nunca iam inventar uma história, crianças que não teriam humanamente capacidade nenhuma de transmitir essa mensagem, mas para mostrar que não é uma obra humana, não é fruto da inteligência ou da invenção da igreja, mas é o desejo de Deus, e essa própria mãe vai fazer toda a obra, vai estar à frente. Ele escolhe esses 3 seres inocentes, mostrando assim que não é a partir da nossa força, dos nossos méritos, mas tudo é graça de Deus, tudo é graça desse bom pastor. Ela se tornou então a pastora, a bom pastora. Nossa Senhora é a mãe da igreja. Ela sempre acompanhou desde o início. Quem é que estava ali em Pentecostes? Era Nossa Senhora, rezando com os discípulos. Quem é que vai estar até no final, no último, lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, lutando contra o dragão para que não devore os filhos de Deus? É Nossa Senhora. Do Gênesis ao Apocalipse, no Gênesis ela é prometida, no Novo Testamento ela vem e realiza junto com seu filho uma obra linda, e nos últimos dias, aí é que vamos ver todo o esplendor de Nossa Senhora, essa mãe maravilhosa. E Nossa Senhora de Fátima, se Nossa Senhora é a mãe de tudo, é a pastora, boa pastora de toda a igreja, de todo o rebanho de Cristo, não é? Nossa Senhora, sobre esse título, Nossa Senhora de Fátima, que alguém pode pensar assim: quantas Nossa Senhora existe? Uma só. Mas quando ela aparece em Fátima, ela recebe esse título. Ela quer ser cultuada desse jeito, ou ela vem trazer a mesma mensagem de Cristo, mas dentro daquilo que nós precisamos, ressaltando principalmente aqueles aspectos da mensagem cristã, da mensagem do bom pastor, do Evangelho, que mais nós necessitamos. Então, Nossa Senhora de Fátima, podemos dizer, a mesma e única mãe de Deus, mas foi a boa pastora deste século XX e agora desse século XXI. A mensagem de Fátima faz-nos compreender que é só voltando a esse bom pastor, é saindo dos falsos redios, dos falsos rebanhos, é se libertando desse lobo feroz que só vem para matar, roubar e destruir, que é o demônio, que nós vamos ter paz, que vamos ter vida em vida e abundância. Então Nossa Senhora não atrapalha nada Jesus, pelo contrário, é a mãe que nos diz: voltem ao meu filho, voltem ao Evangelho, voltem à oração, ao sacrifício, ao Espírito de reparação, voltem ao Santíssimo Sacramento, voltem, meu filho já morreu, ressuscitou, está no céu, Ele vos dará força e coragem, Ele usará os bons pastores aqui na terra para conduzir sua igreja. Ele continua no meio de nós, vivo e ressuscitado. Quem vos ouve, diz Jesus para os apóstolos, é a mim que vos ouve, é a mim que ouve. Por isso, cada vez que ouvimos, seguimos o magistério da igreja, do Santo Padre, dos nossos bispos e dos sacerdotes que realmente estão em comunhão com seus bispos e com o Santo Padre, com o verdadeiro magistério da igreja, aí sim nós temos a segurança que estamos ouvindo a Cristo. Claro, cada caso, como falei, no ato penitencial é um caso, não é? O magistério da igreja é principalmente o Santo Padre e os bispos unidos a ele. Então vamos viver esta fé, esta esperança e esta caridade. Com Nossa Senhora tudo se torna mais fácil. Jesus realizou a sua obra e essa mãe vem nos lembrar, vem nos dar força, e como ela preparou os pastorinhos e essa mensagem se espalhou pelo mundo, assim também ela quer usar cada um de nós para espalhar essa boa mensagem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,